Capítulo Daenerys. O irmão ergueu o vestido para que ela o inspecionasse. Isto é uma beleza. Toque-o. Vamos, acaricie o tecido. Dany o tocou. O tecido era tão macio que parecia correr-lhe pelos dedos como água. Não conseguia se lembrar de alguma vez ter usado algo tão suave. Assustou-se. Afastou a mão. É mesmo meu? Um presente do mestre Lírio, disse Viserys sorrindo. Seu irmão estava de bom humor naquela noite. A cor realçará a violeta dos seus olhos. E você também terá ouros e joias de todos os tipos. E Lírio prometeu. Esta noite deve se parecer uma princesa. Uma princesa, pensou Dany. Já se esquecera de como era aquilo. Talvez nunca tivesse realmente sabido. Por que eles nos dá tanto? Ela perguntou. O que quer de nós? Quase meio ano que viviam na casa do Magister. Comiam da sua comida, eram paparicados por seus criados. Dany tinha 13 anos, idade suficiente para saber que tais presentes raramente vêm sem preço ali, na cidade livre de Pentos. Ilírio não é nenhum tolo, Viserys respondeu. Era um jovem magro, com as mãos nervosas e um ar febril nos olhos, de um tom claro de lilás. O Magister sabe que não esquecerei os amigos quando subir ao trono. Dany não disse nada. Magister Ilírio era um comerciante de especiarias, pedras preciosas, osso de dragão e outras coisas menos palatáveis. Tinha amigos em todas as 9 cidades livres. Dizia-se o mesmo além delas. Vaz do Traque e nas terras das fábulas junto ao Mar de Jade. Também se dizia que nunca tinha tido amigo que não fosse capaz de vender alegremente pelo preço justo. Dany escutava o falatório nas ruas e ouvia essas coisas, mas também sabia que era melhor não questionar o irmão quando ele tecia suas teias de sonho. Quando era despertada, a ira de Viserys era algo terrível. Ele a chamava acordar o dragão. O irmão pendurou o vestido ao lado da porta. Ilírio enviará as escravas para lhe darem banho. Assegure-se de livrar o fedor dos estábulos. Khal Drogo tem 1000 cavalos e hoje vem à procura de um tipo diferente de montaria. Estudou-a criticamente. Ainda tem as costas tortas. Endireite-se. Pôs-lhe a mão nos ombros e puxou-o para trás. Deixa-os ver que agora tem a forma de uma mulher. Os dedos do irmão roçaram levemente seus seios, em botão e apertaram o mamilo. Não me falhará esta noite, senão será ruim para você. Não quer acordar do dragão, quer? Os dedos torceram-se, um beliscão cruel e duro através do tecido grosseiro da túnica. Quer? Ele repetiu. Não, respondeu Dany docemente. O irmão sorriu. Ótimo. Tocou-lhe os cabelos quase com afeição. Quando escreverem a história do meu reinado, minha doce irmã, dirão que ela começou esta noite. Quando ele saiu, Dany foi até a janela e olhou melancolicamente as águas da baía. As torres quadradas de tijolo de Pentos eram silhuetas negras delineadas contra o sol poente. Ela conseguiu ouvir os sacerdotes vermelhos cantando, enquanto acendiam as fogueiras noturnas, e os gritos de crianças esfarrapadas que brincavam fora dos muros da propriedade. Por um momento desejou poder estar com elas, de pés nus, sem fôlego e vestida de farrapos, sem passado nem futuro, sem banquete para ir na mansão de Khal Drogo. Em algum lugar além do pôr-do-sol, do outro lado do estreito mar, havia uma terra de colinas verdes e planícies cobertas de flores e grandes rios caudosos, onde torres de pedras negras se erguiam por entre magníficas montanhas azul acinzentadas, e cavaleiros de armadura cavalgavam para a batalha sobre os estandartes de seus senhores. Os Dothraques chamavam essa terra de Hesh-Handahir, a terra dos Hândalos. Nas cidades livres, falavam de Westeros e dos reinos do Poente. O irmão tinha um nome mais simples. Chamava-lhe Nossa Terra. Para ele, as palavras eram como uma prece. Se dissesse o número de vezes suficientes, os deuses certamente ouviriam. É o nosso direito de sangue, usurpado por meios traiçoeiros. Não se rouba um dragão. Ah, não. O dragão se lembra. E o dragão talvez recorde mesmo. Mas Dany não. Nunca vira aquelas terras que o irmão dizia que lhes pertencia. Esse domínio para lá do estreito mar. Os lugares de que ele falava, Rochedo Casterly, o Ninho da Águia, Jardim de Cima, o Vale de Arryn, Dorne e as Ilhas das Caras, para ela era apenas palavras. Viserys era um garoto de 8 anos quando fugira de Porto Real, para escapar ao avanço dos exércitos do usurpador. Mas Daenerys não passava de uma partícula de vida no ventre da mãe. Mesmo assim, por vezes, Dany conseguia visualizar os acontecimentos. Tantas tinham sido as ocasiões em que ouvir o irmão contar as histórias. A fuga no meio da noite para a Pedra do Dragão, com o luar cintilando nas velas negras do navio. Seu irmão, Rhaegar, combatendo o usurpador nas águas sangrentas do Tridente e morrendo pela mulher que amava.
o sangue de Porto Real por aqueles a quem Viserys chamava de cães do usurpador, os senhores Lannister e Stark. A princesa Elia de Dorne, suplicando misericórdia, enquanto o herdeiro de Rhaegar lhe fora arrancado do seio e assassinado perante seus olhos. Os crânios polidos dos últimos dragões, a olhar sem ver do alto das paredes da sala do trono, enquanto o regicida abrira a garganta do pai com uma espada dourada. Nascera em Pedra do Dragão, enquanto lutas depois da fuga, durante a fúria de uma tempestade de verão que ameaçava destroçar a estabilidade da ilha. Diziam que aquela tempestade tinha sido terrível. A frota Targaryen fora esmagada, enquanto estava ancorada a enormes blocos de madeira. Foram arrancados dos parapeitos e desabaram sobre as águas encapeladas do Mar Estreito. A mãe morrera dando à luz, e por esse fato Viserys nunca perdoara. Tampouco se lembrava da Pedra do Dragão. Tinha fugido de novo, imediatamente antes de o irmão usurpador zarpar com sua nova frota. A essa altura, os 7 reinos tinham pertencido aos seus. Estavam apenas Pedra do Dragão, a antiga sede da sua casa, mas não por muito tempo. A guarnição estava preparada para vendê-los ao usurpador, mas uma noite Sir Willem Darry e 4 homens leais invadiram o quarto das crianças, raptaram-nas na sua ama de leite e zarparam sobre a escuridão da noite em busca de segurança da costa bravosiana. Lembra-se vagamente de Sir Willem, um homem que mais parecia um grande urso cinzento, meio cego, e rugiu e berrava ordens da sua cama de doente. Os criados tinham vivido aterrorizados por causa dele, e sempre fora bondoso com Dany. Chamava de pequena princesa, e por vezes minha senhora, e suas mãos eram macias como couro velho, mas nunca deixara a cama, e o cheiro da doença impregnava-o dia e noite, como um odor quente, úmido, de uma doçura doentia. Nessa época viviam em Bravos, na grande casa de Porta Vermelha. Dany tinha roubado um pouco dinheiro que lhe restava, e em pouco tempo os irmãos foram postos fora da casa. Dany chorara, quando a Porta Vermelha se fechara às suas costas para sempre. Desde então, tinha andado de um lado para o outro, de Bravos para Myr, de Myr para Tyrosh e daí para Qor, Volantis e Lys, sem nunca ficarem muito tempo no mesmo lugar. O irmão não permitia. Insistia que os traidores encontrados pelo usurpador viriam atrás deles, embora Dany nunca tivesse visto nenhum. A princípio, os magisters, arcontes e príncipes mercadores tinham se sentido felizes por dar as boas-vindas às suas casas e mesas aos últimos Targaryen. Mas, à medida que os anos foram passando, o usurpador continuou sentado no trono de ferro. As portas foram se fechando, as suas vidas tornando-se mais pobres. Anos antes, tinha se visto forçado a vender os últimos tesouros, e agora até o dinheiro que tinha obtido pela coroa da mãe desaparecera. Nas vielas e tavernas de Pentos, chamava o irmão de Rei Pedinte. Dany não queria saber do que a chamavam. Um dia teremos tudo de volta, minha doce irmã, prometia-lhe Viserys. Às vezes, as mãos tremiam-lhe quando falava aquilo. As joias e as sedas, Pedra do Dragão e Porto Real, o trono de ferro e os 7 reinos, tudo que nos roubaram, teremos tudo de volta. Ele vivia para esse dia. Tudo que Daenerys queria de volta era a grande casa da Porta Vermelha, com um limoeiro em frente à janela do seu quarto, a infância que nunca conhecera. Ouviu-se um suave toque na porta. Entre, disse Dany, virando as costas à janela. As criadas de Lírio entraram com reverências e começaram a tratar de suas tarefas. Eram escravas, um presente de um dos muitos amigos Dothraki do Magister. As escravaturas não existiam nas cidades livres de Pentos, e no entanto, elas eram escravas. A mulher mais velha, pequena e cinzenta como um rato, nunca dizia uma palavra, mas a moça compensava. Era a favorita de Lírio, uma jovem de 16 anos, cabelos claros e olhos azuis, e tagarelava sem cessar enquanto trabalhava. Encheram a banheira de água quente trazida da cozinha e perfumaram-na com óleos e odoríferos. A moça puxara a túnica de algodão grosseiro pela cabeça de Dany e o ajudou a entrar na banheira. A água escaldava, mas Daenerys não hesitou nem gritou. Gostava do calor. Fazia-se sentir limpa. Além disso, o irmão dissera-lhe com frequência que nunca nada estava quente demais para um Targaryen. A nossa casa é a casa do dragão, dizia. O fogo está em nosso sangue. A mulher mais velha lavou seus longos cabelos esbranquiçados e removeu suavemente os nós com uma escova. Sempre silêncio. A moça esfregou-lhe as costas e os pés. Disse-lhe como tinha sorte. Drogo é tão rico que até seus escravos usam colares de ouro. Seu Calazar tem 100.000 cavaleiros e seu palácio em Vals Dothraki 200 quartos e portas de prata sólida. E houve mais do mesmo gênero. Muito mais. Como Khal era um homem bonito, alto e feroz, destemido em batalha, o melhor cavaleiro que alguma vez montara um cavalo, um arqueiro demoníaco. Daenerys nada disse. Sempre assumira que se casaria com Viserys quando chegasse à idade adulta.
Durante séculos, os Targaryens tinham se casado entre si, desde que Aegon, o Conquistador, tomara suas irmãs como noivas. Viserys dissera-lhe 1000 vezes que a pureza da linhagem deveria ser mantida, e o sangue real era deles, o sangue dourado da antiga Valíria, o sangue do dragão. Os dragões não acasalavam com os animais de campo, e os Targaryens não misturavam seu sangue com os homens menores. E, no entanto, agora Viserys conspirava para vendê-la a um estranho, um bárbaro. Quando ficou limpa, as escravas ajudaram-na a sair da água e secaram com toalhas. A moça escovou-lhe os cabelos até fazê-los brilhar como prata derretida. Quando a mulher mais velha a untava com perfumes de flores e especiarias das planícies dorotraquianas, um salpico em cada pulso, atrás das orelhas, na ponta dos seios e, por fim, um refrescante lá embaixo, entre as pernas. Vestiram-lhe a roupa de baixo que Magister Ilírio lhe enviara, e depois o vestido, de seda, com um profundo tom de ameixa para realçar a violeta dos seus olhos. A moça enfiou-lhe as sandálias douradas nos pés, enquanto a mulher mais velha lhe fixava a tiara na cabeça e fazia deslizar pulseiras douradas incrustadas de ametistas em seus pulsos. O último adorno foi o colar, um pesado cordão de ouro torcido, ornado com antigos grifos valirianos. Agora sim, se parece uma princesa, disse a moça sem fôlego quando terminaram. Dany olhou o relance para sua imagem no espelho prateado que Ilírio tão previamente lhe fornecera. Uma princesa, pensou, mas lembrou-se de que a moça dissera, de como Khal Drogo era tão rico que até seus escravos usavam colares de ouro. Sentiu um súbito arrepio percorrer os braços nus. O irmão a esperava na frescura do átrio, sentada à beira da fonte, arrastando a mão pela água. Pôs-se em pé quando ela surgiu e observou-a com os olhos críticos. Vem aqui, disse. Vire-se. Sim. Ótimo. Você tem um ar real, disse Magister Ilírio, entrando por uma arcada. Movia-se com uma delicadeza surpreendente para um homem tão corpulento. Sob vestimentas soltas de uma seda cor de fogo, nuvens de gordura oscilavam quando ele caminhava. Pedras preciosas cintilavam em todos os dedos, e seus criados olearam-lhe a barba amarela bifurcada até que brilhasse como ouro verdadeiro. Que o Senhor da Luz a banhe em bênçãos neste tão fortunado dia, Princesa Daenerys, disse o Magister enquanto lhe tomou a mão. Inclinando a cabeça, mostrando um fino realce de dentes amarelos e tortos através da dourada barba. Ela é uma visão, vossa graça, uma visão, exclamou dirigindo-se a Viserys. Drogo ficará arrebatado. É magra demais, disse Viserys, seus cabelos do mesmo tom loiro prateado dos dela. Tinham sido puxados para trás e bem atados com uma presilha de osso de dragão. Era um visual severo, que dava ênfase às linhas duras e esguias do seu rosto. Pousou a mão do punho da espada que Ilírio lhe emprestara e disse: tem certeza que Khal Drogo gosta de suas mulheres assim tão novas? Ela já teve seu sangue. Tem idade suficiente para o Khal, respondeu Ilírio. E já não era a primeira vez que dizia aquilo. Olhe para ela, esses cabelos loiros prateados, esses olhos púrpuros. Ela é do sangue da antiga Valíria, sem dúvida, sem dúvida. É bem nascida, filha do antigo rei, irmã do novo. Não é possível que não arrebate nosso Drogo. Quando Ilírio soltou suas mãos, Daenerys percebeu que estava tremendo. Suponho que sim, disse o irmão com tom duvidoso. Os selvagens têm gostos estranhos. Rapazes, cavalos, ovelhas. É melhor não sugerir isso a Khal Drogo, disse Ilírio. A ira flamejou dos olhos lilazes de Viserys. Toma-me por tolo? O Magister fez uma ligeira reverência. Toma-me por um rei. Aos reis falta a cautela dos homens comuns. Minhas desculpas se ofendi. Virou-se e bateu palmas para chamar os carregadores. As ruas de Pentos estavam escuras como breu quando saíram na elaborada, esculpida liteira de Ilírio. 2 criados iam à frente para iluminar o caminho, transportando ornamentadas lanternas de óleo com vidraças de um azul claro. E uma dúzia de homens fortes conduziam a liteira nos ombros. O espaço lá dentro, atrás das cortinas, era quente e apertado. Dany conseguia sentir o fedor da carne pálida de Ilírio sob seus pesados perfumes. O irmão esparramado nas almofadas ao seu lado nada notava. Sua mente estava longe, do outro lado do mar estreito. Não necessitaremos de todo o seu calazar, disse Viserys. Os dedos brincavam no punho da lâmina emprestada, embora Dany soubesse que ele nunca usara uma espada de verdade. 10.000 serão suficiente. Posso varrer os 7 reinos com 10.000 guerreiros Dorothrax. O domínio se erguerá em nome do rei do direito. Tyrell, Redwyne, Darry, Greyjoy não sente mais amor pelo usurpador do que eu. Os nomes de Dorne ardem pela possibilidade de vingar Elia e seus filhos. E as pessoas simples estarão conosco. Elas choram pelo seu rei. Olhou ansioso para Ilírio. Choram, não é verdade? São o seu povo, e o amam bastante, disse amavelmente Magister Ilírio. Em povoados por todo o território, os homens fazem brindes secretos à sua saúde, enquanto as mulheres
cosem estandartes do dragão e o escondem até o dia de seu regresso do outro lado das águas. Encolheu os maciços ombros. Ou pelo menos é o que me dizem meus agentes. Dany não tinha agentes. Nenhuma maneira de saber o que alguém estaria fazendo ou pensando do lado do mar estreito. Mas desconfiava nas palavras doces de Illyrio, do mesmo modo que desconfiava de tudo que dizia respeito a ele. Mas o irmão gesticulava com a dor. Matarei eu mesmo o usurpador, prometeu ele que nunca matara ninguém, tal como ele matou meu irmão Rhaegar. E também Lannister, o regicida, pelo que ele fez ao meu pai. Isso será muito adequado, disse o Magister Illyrio. Dany viu a minúscula sugestão de sorriso que brilhava nos lábios cheios do homem. Mas o irmão não reparou em nada. Acenando, ele afastou uma cortina e perdeu o olhar na noite. E Dany soube que estava lutando de novo a Batalha do Tridente. A mansão de 9 torres de Khal Drogo erguia-se junto às águas da baía, com eras de tons claros cobrindo seus grandes muros de tijolo. Tinha sido oferecida a Khal pelos Magister de Pentos. Illyrio lhe disse: as cidades livres eram sempre generosas com os senhores dos cavalos. Não que tenhamos esses bárbaros, explicou Illyrio com um sorriso. O Senhor da Luz poderia defender nossas muralhas contra milhões de Dorothrax, ou pelo menos é isso que prometem os sacerdotes vermelhos. Mas para que correr o risco quando a amizade deles sai tão barata? A liteira em que seguiam foi parada no portão e as cortinas puxadas duramente para trás por um dos guardas da casa. Possuía a pele acobreada e os olhos escuros e amendoados como um Dorothrak, mas tinha o rosto livre de pelos e usava um capacete guarnecido de pontas agudas dos Imaculados. Avaliou friamente. Magister Illyrio rosnou-lhe qualquer coisa no rude idioma Dorothrak. O guarda respondeu-lhe no mesmo tom, e com um gesto, lhe deu passagem através dos portões. Dany reparou que a mão do irmão estava cerrada com força no punho da sua espada emprestada. Parecia quase tão assustado quanto ela se sentia. Eunuco insolente, murmurou Viserys, enquanto a liteira subia aos solavancos até a mansão. As palavras de Magister Illyrio eram mel. Esta noite estarão presentes no banquete muitos homens importantes. Homens assim têm inimigos. O Khal deve proteger seus convidados. Você acima de todos, vossa graça. Não há dúvidas que o usurpador pagaria bem por sua cabeça. Ah, sim, disse sombriamente Viserys. Ele tentou, Illyrio. Asseguro-lhe. Seus traidores contratados nos seguem por todos os lados. Sou o último dragão, e ele não dormirá descansado enquanto eu viver. A liteira desacelerou e parou. As cortinas foram puxadas e um escravo ofereceu a mão para ajudar Daenerys a sair. Seu colar, reparou ela, era de bronze comum. O irmão a seguiu, com uma das mãos ainda fortemente cerradas no punho da espada. Foram necessários 2 homens fortes para pôr Magister Illyrio de pé. Dentro da mansão, o ar estava pesado com cheiro de especiarias, noz de fogo, limão doce e canela. Foram levados através do átrio, onde um mosaico de vidro colorido retratava a destruição de Valíria. Óleo ardia em lanternas negras de ferro dispostas ao longo das paredes. Sobre uma arcada composta por folhas de pedras interligadas, um eunuco anunciou a chegada. Viserys da casa Targaryen, o terceiro de seu nome, gritou num tom doce e agudo. Rei dos Ândalos, dos Rhoyneres, dos primeiros homens, rei dos 7 reinos e protetor do território. Sua irmã, Daenerys, filha da Tormenta, princesa da Pedra do Dragão. Seu honorável anfitrião, Illyrio Mopatis, magister da cidade livre de Pentos. Passaram pelo eunuco e entraram num pátio ornado de pilares cobertos de eras claras. O luar pintava as folhas em tons de osso e prata enquanto os convidados vagueavam por elas. Muitos eram senhores de cavalos Dorothrax, grandes homens de peles vermelho acastanhado, com os bigodes pendentes presos por anéis de metais e os cabelos negros oleados, trançados e atados a campainhas. Mas entre eles moviam-se sicários e mercenários de Pentos, Myr e Tyrosh, um sacerdote vermelho ainda mais gordo que Illyrio, homens peludos vindos de Porto Iben, e senhores das Ilhas do Verão, com peles negras como ébano. Daenerys olhou a todos maravilhada e compreendeu, com um súbito sobressalto de medo, que era a única mulher ali presente. Illyrio sussurrou-lhes: aqueles 3 são os companheiros de sangue de Drogo, ali. Ele mostrou, junto ao pilar Khal Moro com o filho Rogoro. Os homens de barba verde é irmão de Arconte de Tyrosh, e que está atrás dele é Sir George Mormont. O último nome capturou a atenção de Daenerys. Um cavaleiro? Nem mais nem menos, Illyrio sorriu sobre a barba, ungido com 7 olhos pelo próprio Alto Septão. Que faz ele aqui? Ela perguntou. O usurpador quis vê-lo morto, disse-lhe Illyrio. Uma afrontazinha qualquer. Vendeu alguns caçadores furtivos a um negociante de escravos de Tyrosh, em vez de entregá-los à patrulha da noite.
Uma lei absurda. Um homem deve ser autorizado a fazer o que bem entender com os seus bens. Quero falar com o Sir Jorah antes do fim da noite, disse Viserys. Dany deu por si olhando com curiosidade o cavaleiro. Era um homem velho, com mais de 40 anos e quase calvo, mas mantinha-se forte e em forma. Em vez de sedas e algodão, trajava lã e couro. Sua túnica era verde escura, bordada com a imagem de um urso negro, em pé sobre 2 patas. Ainda observava aquele estranho homem, proveniente da pátria que nunca conhecera quando Magister Illyrio colocou a mão úmida em seu ombro nu. Ali, doce princesa, sussurrou, está o próprio Khal. Dany quis fugir e se esconder, mas o irmão observava. E ela sabia que acordaria o dragão se lhe desagradasse. Ansiosa, virou-se e olhou o homem que Viserys esperava que pedisse para desposá-la antes da noite acabar. A jovem escrava não se enganara muito, pensou. Khal Drogo era uma cabeça mais alta do que os mais altos dos presentes na sala, mas, de certo modo, leve de pés. Tão gracioso como a pantera que havia na coleção de Illyrio. Era mais novo do que ela pensara, mas tinha mais de 30 anos. A pele era da cor de cobre polido, e o espesso bigode estava preso com anéis de ouro e bronze. Devo ir fazer minhas apresentações, disse Magister Illyrio. Esperem aqui, eu os trarei até vocês. O irmão retornou-lhe o braço quando Illyrio se dirigiu, bamboleando até Khal. E os dedos apertavam-lhe com força, que a machucaram. Vê a sua trança, querida irmã? A trança de Drogo era negra como meia-noite, carregada de óleos perfumados e repleta de minúsculas campainhas que tiniam suavemente quando ele se movia. Chegava-lhe bem baixo do cinto, até mesmo abaixo das nádegas. A ponta roçava-lhe as partes de trás da coxa. Vê como é longa? Continuou Viserys. Quando os Dothraki são derrotados em combate, cortam a trança em desgraça, para que o mundo saiba da sua vergonha. Khal Drogo nunca perdeu um combate. É Aegon, o senhor do dragão regressado, e você será sua rainha. Dany olhou Khal Drogo. Seu rosto era duro e cruel, os olhos tão frios e escuros como ônix. O irmão às vezes a magoava quando acordava o dragão, mas não assustava como aquele homem. Não quero ser sua rainha, ouviu a voz dizer num tom fraco e agudo. Por favor, Viserys, não quero. Quero ir para casa. Para casa? Ele manteve a voz baixa, mas ela conseguiu ouvir sua fúria na entonação. Como podemos ir para casa, minha doce irmã? Eles roubaram nossa casa. Levou-a para a sombra, para fora da vista dos convidados, com os dedos enterrados em sua pele. Como podemos ir para casa? Repetiu, referindo-se a Porto Real, a Pedra do Dragão e a todo o território que tinham perdido. Dany se referia apenas aos seus aposentos na propriedade de Illyrio, e certamente não era sua casa verdadeira, mas era tudo o que possuíam. No entanto, seu irmão não quis ouvir. Para ele, ali não havia uma casa. Mesmo a grande casa com a porta vermelha não tinha sido uma casa para ele. Seus dedos enterravam-se com força nos braços dela, exigindo uma resposta. Não sei, Dany disse por fim, com a voz perdendo a firmeza. Lágrimas jorraram-lhe os olhos. Mas eu sei, disse ele com a voz cortante. Vamos para casa com o exército, minha doce irmã, com o exército de Khal Drogo, e assim vamos para casa. E se para isso tiver que se casar com ele e com ele dormir, é isso que fará. Sorriu-lhe. Deixaria que todo seu calazar afodesse se fosse preciso, minha doce irmã. Todos os 40.000 homens e também seus cavalos, se isso fosse necessário para obter meu exército. Fique grata que seja só Drogo. Com o tempo, poderá até aprender a gostar dele. Agora enxugue os olhos. Illyrio está trazendo para cá, e ele não vai vê-la chorar. Dany virou-se e viu que era verdade. Magister Illyrio, todos sorrisos e reverências, escoltava Khal Drogo na direção do lugar onde se encontravam. Afastou com as costas das mãos as lágrimas que tinham corrido pelos olhos. Sorria, murmurou Viserys nervosamente, com a mão caindo sobre o punho da espada. E fique ereta, deixe que ele veja que você tem seios. Bem sabe os deuses que os tem bem pequeno. Daenerys sorriu e se aprumou.